Queria saber como é que você avalia o fato de um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, né, ser formalmente estimado pela justiça americana. Estamos diante de um episódio diplomático, jurídico, sem precedentes, né? Qual é a sua avaliação? Bem, Felipe, é esperado, né? Porque o processo já tinha sido anunciado há algum tempo, né? Pelos advogados do Donald Trump lá nos Estados Unidos, pelas empresas mesmo, e estava aguardando desde então aí esse andamento prático da coisa. Nesse caso aí, eu fico até um pouco assim, mais tendendo a achar que é normal, né? Do jogo, assim, é um incidente diplomático pelo questionamento, pelas outras questões, principalmente que tem acontecido hoje, né? Eu acho que não faz muito bem para o Brasil ter envolvimento maior, né? Para o governo, por exemplo, ou com o legislativo, ou pelo que o próprio Eduardo Bolsonaro está fazendo, alimentando esse tipo de coisa como se fosse uma questão política e tudo mais, porque nesse caso aí, Felipe, é diferente. É diferente do Donald Trump quando ele questiona a questão do julgamento contra o Jair Bolsonaro, que está sendo acusado de ser um criminoso que tentou, né, contra o próprio Estado Democrático de Direito brasileiro. Essa é a acusação que está sendo julgada lá e tudo mais. Então aí é uma coisa um pouco diferente de um processo que é movido por uma empresa americana que está com um questionamento ali que, você concordando ou não, é pertinente, né? Eles avaliam se o ministro da Justiça, o Judiciário brasileiro, possui jurisdição para, né, determinar o bloqueio de contas realizadas nos Estados Unidos. É aquela coisa, isso quer dizer que o cerne da coisa ali é as contas lá do Alan dos Santos, né? Que eles mandam bloquear e o Rumble não bloqueia. Isso quer dizer que a gente acha normal, que eu acho normal o que o Alan dos Santos produz? Não, eu acho sujo, eu acho criminoso, eu acho que deveria ser proibido mesmo esse tipo de coisa, mas a empresa está nos Estados Unidos, né, Felipe? Né? O Alan dos Santos, vamos lembrar de alguns episódios, né? Ele já associou a morte de um jogador da Liga Europeia de Futebol em campo a vacinas, né? Que depois foi provado que esse jogador não tinha nem sequer tomado a vacina, ou seja, espalhou uma mentira, que provocou provavelmente morte de pessoas. Pessoas deixaram se vacinar com medo, porque o Alan dos Santos espalhou com aquela grande audiência que ele tinha. Muita gente pode ter deixado de se vacinar e morrido. Esse tipo de coisa é crime, não pode ser tolerado. O Alan dos Santos estimulou, né, agressões e perseguições contra jornalistas mulheres brasileiras com base em misoginia e ataques ali criminosos, né? Então eu acho aquele tipo de conteúdo ali que não tem como você defender aquilo ali como uma coisa legal. Ameaça agora, contra delegados da PF também. Né? Ameaçou, chamou campanha de ódio, né? Ele e outros deputados brasileiros, inclusive, né? Agora, o servidor da Rumble fica nos Estados Unidos. Um juiz brasileiro, né, pode determinar que lá dos Estados Unidos seja desligado. E aí é um debate que é pertinente e que a justiça americana, se eles acharem que não deve, pode ser acionada para mediar isso aí jurisdicionalmente. Eu não acho um absurdo como, por exemplo, o Donald Trump querer se meter, né, ali como se os Estados Unidos tivessem essa função de farol da humanidade, né? Estados Unidos que está vivendo problemas muito sérios de liberdade de expressão hoje em dia, né? O Calderano, nosso jogador ali de tênis de mesa, não conseguiu nem entrar porque tinha ido para uma competição em Cuba, né? Tá cheio de outras histórias bizarras ali de gente sendo deportada e censurada por conta de opinião, né? O mesmo bolsonarismo que aqui defende que a opinião para cometer crime é só opinião, falar o que quiser, lá nos Estados Unidos, se for falar mal do governo, não pode, tem que ser deportado. Olha só o nível, né, da discrepância das coisas. Então eu acho que quando o Trump quer meter o bedelho no judiciário brasileiro, como funciona, aí não pode, né? A gente não vive mais no século, né, 16 ali, a gente não é colônia de ninguém também. Então, aí é uma outra coisa. Só que nesse caso, uma empresa americana questionar se o judiciário brasileiro tem jurisdição, entendeu? É um debate muito mais pertinente. Então eu acho que faz algum sentido aí, vamos ver. Aí, lembrando, né, Felipe, que muitas das pessoas estão agindo, tratando essa informação como se fosse uma garantia de vitória do Donald Trump, que não existe essa garantia. Muito pelo contrário, o Donald Trump tem tido muitas dificuldades no judiciário americano, né? Vamos lembrar, muitas das ordens executivas deles ali, simularam nossos decretos e medidas provisórias aqui, já foram derrubadas na justiça ou estão sendo questionadas por prefeitos, governadores, juízes, inclusive da Suprema Corte. Mesmo ele tendo maioria, né, na Suprema Corte, ele está tendo dificuldade com muitas das posições dele. Então não há essa vitória imediata pro Trump nesse momento. Agora, que faz sentido esse debate minimamente. É contra a Harvard também, né? O que não falta se for falar rapidamente,
essa questão que você hoje, né, tenta-se ali, o Eduardo Bolsonaro e a trupe dele ali, né, que é um pessoal que gosta muito dos Estados Unidos, gosta muito de bater continência para a bandeira deles, né, os patriotas assim meio, né, não sei quão verde e amarelo são, às vezes gostam mais ali dos Estados Unidos, mas, por exemplo, a gente teve recentemente uma deputada estadual lá dos Estados Unidos assassinada por um extremista trumpista. A gente teve um senador democrata, tentativa de assassinato, só não morreu por um milagre ali, né, também dispararam contra ele. O próprio Donald Trump, ano passado na eleição, foi alvo de uma tentativa de assassinato. Você teve recentemente aí o Trump falando que o prefeito não, né, mas o principal candidato hoje que está cotado para vencer a disputa é o candidato democrata para prefeito de Nova York. O Trump falou que ele deveria ser preso. Então, os Estados Unidos não está exatamente hoje, na minha opinião, com muita moral ou com muito, né, base para estar exigindo alguma coisa de ninguém, não, e para tentar estar pagando de farol da democracia mundial. Eu acho que houve outros momentos, né, que os Estados Unidos tinham um pouco mais disso, né, mas hoje está complicado, hoje até a coisa se reverteu um pouco, né? Você está vendo, por exemplo, a discussão que hoje tem no mundo é o Trump, os Estados Unidos, que sempre foram os liberais, né? Que sempre acharam que o mundo deveria ter o menos de fronteira possível. Nixon, né? Reagan passou décadas ensinando, o consenso de Washington botou, as universidades de Chicago mandaram liberais para os governos brasileiros e do Chile ali e tudo, né? Promoveu uma dilapidação do Estado dessas nações. O Estado do Chile perdeu previdência, perdeu quase tudo por conta dos ensinamentos dos Estados Unidos. Esse mesmo país que exportou essa ideia liberal agora está taxando todo mundo e os bolsonaristas estão defendendo, né? Que eram liberais até dia desses, estão achando bom. E aí tá o Brasil aqui sendo alvo de pressão do Trump porque está defendendo um comércio mais livre, né? Um mundo mais multipolar, tentando ali fazer, não, vamos, ao invés de usar o dólar, vamos usar uma moeda comum que a gente possa ali no BRICS. E aí o Trump está agindo contra isso. Ou seja, momentos muito sui generis, digamos assim, para essa política internacional, Felipe.